Nesse vídeo vamos falar sobre o insertion sort, que é um método de ordenação de vetores. Como já vimos anteriormente, a ordenação de vetores consiste em organizar de maneira crescente ou decrescente um vetor com um determinado algoritmo. As operações básicas desses algoritmos de ordenação são as comparações e as trocas, que são justamente o que definem a eficiência ou a deficiência desse tal algoritmo. Por exemplo, se um algoritmo faz mais comparações e mais trocas, ele é, consequentemente, menos eficiente e vice-versa. O insertion sort é o método de ordenação por inserção. Ele é bem conhecido academicamente, ele é classificado mais eficiente que o bubble sort, porém menos eficiente que o selection sort. O seu funcionamento é melhor em arranjos pequenos, no caso, num vetor menor, ele consegue funcionar melhor, trabalhar melhor. E ele se assimila bastante com a maneira de uma pessoa arrumar um baralho de cartas na mão, que a gente vai ver mais pra frente. Esse aqui é o código do insertion sort. Como nós podemos perceber, o grau de complexibilidade dele não é muito alto, Aqui na primeira linha, nós criamos uma variável aux, caso uma variável auxiliar para troca do tipo inteira. Nessa segunda linha, nós temos uma estrutura de repetição, um for, para a variável i, percorrer o vetor. E repara que ela é iniciada na posição 1 do vetor, no caso, na segunda casa do vetor. Aqui na terceira linha, a variável auxiliar recebe o conteúdo de vetor na posição i. Bom, aqui no for da variável j, esse começo é onde onde coloca-se a posição da variável j, no caso a posição que ela sempre vai iniciar quando passar aqui no for. Depois vem esse meio do for, é a condição de parada e a comparação aqui nessa segunda parte dessa condição que está aqui no meio, olha, j maior ou igual a zero, ok? E vetor na posição j maior que aux. Essa parte do vetor na posição j maior que aux é a parte da comparação que se faz para saber se a troca será efetuada ou não. E nesse for aqui do j, ele é sempre decrementado e não incrementado, diferentemente do for do i aqui. E caso seja verdadeira essa condição aqui, caso para esta condição, a gente entra no for e efetua a troca nessas duas linhazinhas aqui. E vale lembrar que nesse código do insertion sort, nós temos um for dentro do outro. Então, a variável i só será incrementada quando chegar no fim desse for do j aqui, ou seja, quando o i estiver na casa zero do vetor, já tiver decrementado tudo que for possível, ou quando não for verdadeira essa condição aqui. Quando não estiver para essa condição, então não vai entrar no for, então vai incrementar o for do i. Nós podemos entender melhor o insertion sort vendo ele funcionando. Podemos pegar esse vetor aqui de 6 posições, 6, 8, 7, 4, 1 e 5, e ordenar ele de forma crescente com o código do insertion sort, que está aqui. Então vamos lá. Aqui no primeiro for, a variável i é iniciada na posição 1 do vetor, está aqui. A variável auxiliar, aux, recebe o conteúdo do vetor na posição i. Então, a aux passa a valer 8. E viemos para esse segundo for, que é o for da variável j, que tem a condição de parada, ou no caso, a condição para efetuar ou não a troca, Então, para j na posição i menos 1, já está aqui, na verdade, j maior ou igual a zero, j é igual a zero, está aqui na posição zero do vetor, e o conteúdo do vetor na posição j maior que aux. Caso o conteúdo do vetor na posição j, 6, maior que aux, no caso 8. Não é verdade, então
não é validado esse for aqui. Então, a gente volta aqui em cima e incrementa a variável i. Então, AUX recebe vetor na posição i, caso AUX recebe 7. E, novamente, o for da variável j. Para j na posição i menos 1. J maior ou igual a 0. Correto, j é maior que 0 aqui, né? Está na posição 1. E vetor na posição j maior que AUX. No caso, vetor na posição j, 8, maior que AUX. No caso, 7. Então, é verdadeiro, se for, é validado. Então, a gente entra aqui e efetua essa troca, né? Caso vetor na posição j mais 1, aqui, recebe o conteúdo de vetor na posição j. Então, o 8 passa para cá. E o vetor na posição j recebe o que está em AUX, no caso, o 7. O 7 passa para cá e está devidamente efetuada essa troca. Então, agora, como temos um for, no caso, for da variável j, dentro do for da variável i, o for do j precisa chegar no fim, no caso, ser totalmente decrementado, para o i poder ser incrementado aqui em cima. Então, decrementamos o j e viemos novamente aqui para a condição de parada. J maior ou igual a 0, j está aqui na posição 0, então igual a 0, e vetor na posição j maior que AUX, caso 6 maior que 7. Não. Então, a gente não entra nesse for, não efetua troca. J já está no final, aqui, né, do vetor para o lado esquerdo, ou seja, está na menor casa do vetor, na primeira posição do vetor. Então, viemos para o for da variável i, incrementamos. AUX recebe vetor na posição i, então auxiliar recebe 4. E viemos novamente para o for de j. Então, para j na posição i menos 1, j maior ou igual a 0, verdadeiro, j está na casa 2, e vetor na posição j maior que AUX, caso 8 maior que 4. Então, é verdadeiro, nós validamos esse for e entramos aqui. Bom, vetor na posição j mais 1, está aqui, casa 3, recebe o vetor na posição j, então o 8 vem para cá. E vetor na posição j recebe AUX, caso j agora recebe o 4. Com a troca efetuada, nós decrementamos o j e viemos novamente para essa condição de parada. J maior ou igual a 0, verdadeiro, j está aqui na casa 1. E vetor na posição j maior que AUX, caso 7 maior que 4. Verdadeiro, então nós entramos aqui para efetuar a troca. J mais 1, o vetor na posição j mais 1, caso aqui a casa 2, recebe o conteúdo de vetor na posição j, então 7 vem para cá. E o vetor na posição j recebe o conteúdo de AUX, caso o 4. Então, o 4 vem para cá e efetuamos essa troca. Agora, decrementamos mais uma vez a variável j e viemos novamente para a condição. J maior ou igual a 0, correto? J está aqui na casa 0 do vetor. E vetor na posição j maior que AUX. Vetor na posição j equivale 6. E AUX equivale 4. Então, vetor na posição j maior que AUX. Validamos esse for e entramos aqui para efetuar a troca. Vetor na posição j mais 1, aqui na posição 1, recebe o conteúdo de vetor na posição j. Então, 6 vem para cá. E vetor na posição j recebe conteúdo de AUX, caso 4. 4 vem para cá. Devidamente efetuada a troca, com o j já no seu fim, né, aqui na
casa 0 do vetor, nós saímos desse for, viemos para o for da variável i aqui em cima, né? Então, incrementamos o i, auxiliar recebe vetor na posição i, então, auxiliar recebe 1, e viemos aqui para o for da variável j, mais uma vez. Então, para j na posição i menos 1, j maior ou igual a 0, correto? J está aqui na casa 3 do vetor. E vetor na posição j maior que aux, caso 8 maior que 1. Então, validada essa condição, nós entramos no for e efetuamos a troca. Então, o vetor na posição j mais 1, que é a casa 4, recebe o vetor na posição j. Então, o 8 vem para cá. E o vetor na posição j recebe aux. O 1 vem para cá. Com isso, nós decrementamos a variável j e viemos novamente para essa condição de parada. J maior ou igual a 0, J está na casa 2 agora, e vetor na posição J maior que aux, caso 7 maior que 1. Então, está validado o for, então a gente efetua a troca mais uma vez. Vetor na posição J mais 1, casa 3, recebe vetor na posição J, então o 7 vem para casa 3. E o vetor na posição J, casa 2 do vetor, recebe auxiliar, caso o 1 vem aqui para casa 2. Mais uma vez, decrementamos o J e viemos para a condição de parada. J maior ou igual a 0, correto, J está na casa 1 do vetor. E vetor na posição J maior que aux, caso 6 maior que 1. Então, a gente entra aqui para efetuar a troca. Vetor na posição J mais 1, no caso a casa 2 do vetor, recebe vetor na posição J. Então, 6 vem aqui para a casa 2. E vetor na posição J, casa 1 do vetor, recebe auxiliar, no caso, recebe o 1. Mais uma vez, decrementamos a variável j e viemos para a condição aqui de parada, né? Condição da troca. J maior ou igual a 0, correto? J está igual a 0. E vetor na posição J maior que aux, no caso 4 maior que 1. Está validado o for, então a gente efetua a troca de novo. Vetor na posição J mais 1, casa 1 do vetor aqui, recebe vetor na posição J. Então, 4 vem para casa 1, vetor. E vetor na posição J recebe aux, caso a casa 0 do vetor recebe o número 1. Tá? Aqui. E com J já aqui na casa 0 do vetor, né? Ele é encerrado. E a gente volta para o for da variável i aqui em cima, incrementando. Então, a variável aux recebe vetor na posição i, caso 5, vai receber. E nós viemos aqui para o for da variável j. J iniciado na posição i menos 1. E a gente vem para a condição de parada do for, né? J maior ou igual a 0, correto? J está na casa 4 do vetor. E vetor na posição J maior que aux, caso 8 maior que 5. Então, está validado o for e a gente entra para efetuar a troca. Então, vetor na posição J mais 1, caso a casa 5, recebe vetor na posição J. Então, o i, o 8, vem para cá. E o vetor na posição J, caso a casa 4, recebe aux, caso recebe 5. Então, o 5 vem para cá e ajeitamos o 8 aqui. Com isso, o J é decrementado e viemos mais uma vez para a condição aqui do for.
J maior ou igual a zero, correto, J está na casa 3 do vetor. E vetor na posição J maior que AUX. Caso vetor na posição J 7 maior que 5, que é o conteúdo de AUX. Então, a gente entra e efetua a troca. Vetor na posição J mais 1 recebe vetor na posição J. Vetor na posição J recebe AUX. Ficamos assim. E decrementamos o J. Viemos mais uma vez aqui para a condição de parada do for. J maior ou igual a zero, correto, J está na casa 2 do vetor. E vetor na posição J maior que AUX. Caso 6 maior que 5. Então, está validado o for e a gente entra aqui para efetuar a troca. Vetor na posição J mais 1 recebe vetor na posição J. E vetor na posição J recebe AUX. Efetuamos a troca aqui. Saindo dessa troca, nós decrementamos o J mais uma vez e viemos para a condição de parada. J maior ou igual a zero, correto, J está na casa 1 do vetor, né? E vetor na posição J maior que AUX. Vetor na posição J 4 e o AUX 5. Então, o vetor na posição J não é maior que AUX. Então, não entra nesse for aqui, não efetua troca e volta para o for aqui em cima, que já chegou, no caso, a variável i já chegou no final. Então, assim é encerrado o insertion sort. Podemos perceber que o vetor já está devidamente ordenado de forma crescente, né? 1, 4, 5, 6, 7 e 8. Bom, e é basicamente assim que o insertion sort funciona.